Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula nossa de Lavra Céu Aberto. Nós vimos a primeira condição de movimento que na verdade tratava muito de força resultante, o impacto que essa força resultante teria no deslocamento ou não. E isso se desenvolveu da seguinte forma. Eu falei de todas as coisas, tudo que cria resistência, que é coisas que impedem o movimento. Hoje a gente vai dar uma continuidade nisso que a gente está falando. Só que eu vou dar uma atenção especial em outra coisa. Porque na aula passada a gente trabalhou com os corpos. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um caminhão, eu considerava somente o centro de massa dele aqui. E falava, sempre quando tiver uma resistência de rampa, então se ele estivesse subindo aqui, ia ter um vetor de rampa contrário ao movimento. Sempre no centro de massa. Só que agora eu vou deslocar toda a atenção nossa que estava no centro de massa para os pneus. Então, esses pneus aqui fornecem uma coisa muito importante para a gente. O motor pode fornecer energia mais do que necessária para aquele movimento. Mas, se a força de atrito não segurar esse pneu nessa rampa aqui, não adianta de nada. Então, a segunda condição de movimento, que é o tema dessa aula de hoje, trata sobre isso. Tá, beleza, eu sei que o motor dá conta de fazer força para carregar aquilo, mas será que o pneu dá conta de segurar? Se o pneu der conta de segurar, aí sim a gente satisfez a primeira e a segunda, e aí a gente tem movimento. Então, na verdade, eu queria vir nessa equaçãozinha aqui, que força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, que é a reação do peso do contato ao solo. E essa forçazinha aqui, se eu estiver considerando, como no exemplo aqui que eu fiz o desenho desse pneu aqui, que ele está girando aqui no nosso caso, no sentido anti-horário, sempre que esse pneu estiver girando num sentido, ele está empurrando o solo na direção contrária. Então, se ele estiver girando nesse sentido, a força resistiva vai estar numa direção e a força que o equipamento dá conta de fazer vai estar em outra. Nesse caso aqui, essa força que eu estou trabalhando é a força de atrito. Por quê? Eu estou querendo vir para essa direção, a força de atrito é quem me segura. A força de atrito é sempre igual ao vizinho, oposta ao movimento. Se o movimento quer vir para essa direção aqui, para fazer o anti-horário bonitinho, a força de atrito aqui não deixa. E ela tem que ganhar sempre, para que eu tenha o movimento ideal, ou seja, não patinando. É sempre ele grudado no solo e dando conta de empurrar o solo para trás e o solo empurrando ele para frente. Ação e reação aqui. Essa força de atrito aqui, enquanto ela for maior do que a força que eu estou imprimindo para fazer essa rotação, tá tudo certo. Não vai haver deslizamento. Quando essa força de atrito ficar menor, vamos supor que eu tivesse desse tamanho aqui, sim, haveria deslizamento, porque eu estava imprimindo uma força maior do que ela dá conta de segurar. Então a segunda condição de movimento é relacionada com isso. E a gente pode simplificar ela? Pode. Falando que a força de atrito vai ter que ser maior do que o esforço que eu vou ter que imprimir aqui dentro. E força de atrito eu posso substituir por alguma coisa? Posso. Normalmente a gente está acostumado com μ vezes a normal. Poxa, a força de atrito aí está diferente. Lembra que a gente já viu na aula passada o coeficiente F, que era um coeficiente de atrito estático, mas ele variava pela velocidade? Então eu substituo esse μ pelo F. Poxa, aí está substituído o peso pela normal. Isso vale só em um caso, quando eu estou completamente horizontal, onde que o peso apontando para o centro da Terra é diametralmente oposto à normal. Quando eu fiz isso, o peso aqui e a normal que estão no plano, eles se equivalem. Então eu posso substituir pelo peso do equipamento. Caso eu tivesse algum tipo de plano inclinado, eu não teria
como substituir a normal pelo peso. A normal ia ser igual uma componente do peso aqui, que eu vou chamar aqui de P de x, que ia ser igual a normal. Então, em vez desse P de m aqui, ia ser P de x vezes o coeficiente de atrito estático. Então, ficaria, nesse caso, os esforços resistivos, esforço trator menor do que o coeficiente de atrito estático, vezes o P de x. É isso que a gente ia ter. É o que está escrito aí de lado. Tá. Eu vi que a gente teve aula passada falando o seguinte. Olha, o motor deve fornecer energia suficiente para vencer a resistência de rampa, resistência do solo, resistência de inércia. A gente chegou a desprezar, sim, a inércia e também a resistência de movimento pelo ar. Então, eu tenho uma primeira. Agora, eu tenho uma segunda, que é essa força que vai ser imposta, esse esforço trator, não deve superar o coeficiente de atrito estático. Então, a gente tem duas coisas para validar. Então, vamos considerar aqui que eu tenho 3 cenários. 1, 2, 3. Se eu olhar para o primeiro, o que eu tenho aqui das duas condições? Eu tenho uma primeira condição, que é essa que está aqui, que me fala que o EDR, que é o esforço que o equipamento dá conta de imprimir, é maior do que tudo que eu tenho de resistência. Rampa, contato com solo, então tá ótimo, é isso que eu preciso. A primeira está satisfeita. A segunda condição que ele me falou que é o seguinte, que esse esforço que eu tenho é menor do que a força de atrito. Ótimo, o caminhão não derrapa. Então, se ele tem energia suficiente para vencer aquele impedimento e tem uma força de atrito para segurar ele, o movimento se inicia. Melhor dos mundos. Agora, vamos voltar aqui. Se eu tenho a força que o motor dá conta de imprimir exatamente igual às forças resistivas, eu não tenho movimento. Então, o motor não dá conta de tirar o equipamento do lugar. Eu preciso de verificar a situação de baixo? Não, nem preciso de verificar a situação de baixo. Então, aqui eu já sei que o movimento não se inicia. Vamos pegar a terceira situação. O que o motor dá conta de fornecer é maior do que as resistências que eu tenho. Então, opa, o motor dá conta de fazer aquilo. Agora, o pneu fica grudado no solo, nós vamos ver nessa segunda aqui. As forças de atrito são menores do que as forças resistivas, somatório das forças resistivas. Então, não se inicia o movimento, ele patina no lugar. Ele não dá conta de desenvolver. Então, nesse caso aqui, eu tenho que o movimento não se inicia. Então, para se iniciar o movimento, duas condições satisfeitas sempre. Não tem como ser só uma das duas. Senão o motor tem força suficiente, mas ele fica patinando e não sai do lugar. Isso tudo você já tinha visto lá do ensino médio, recapitulou nas matérias de física, mas a gente vai dar uma recapitulada aqui agora. Então, para fechar, para resumir tudo que a gente viu até agora, eu posso dizer sim que eu vou encaixar a força que o motor dá conta de entregar, que ela deve ser maior do que as resistências, entretanto menor do que a força de atrito estático. Ele não se inicia se não satisfazer essa condição. Mas eu tenho uma condiçãozinha limite que pode sim, mesmo que não seja menor, que seja igual ser satisfeita, sim, porque presta atenção. Se eu tenho, como se na situação aqui de baixo, o esforço que é entregado pelo motor, igualzinho a todas as resistências, concorda comigo que eu estou ali no limite em que eu faço, que eu tenho a força que ele dá conta de fazer aquele vetor igualzinho ao que ele tem de resistência. Então, naquele momento ali, se ele tem movimento retilíneo, ele vai permitir
permanecer com aquele movimento retilíneo uniforme. Não vai ter alteração. Nenhum vetor vai provocar alteração daquele corpo que está ali. Segunda condição que está aqui. Se esse esforço for exatamente igual à força de atrito, vai acontecer alguma coisa que provoque o deslizamento? Não, ele está no limite. Falta 1 milímetrozinho, um pouquinho mais de força. A força de atrito não dá conta de segurar o pneu e ele desliza, mas por enquanto ela dá conta de segurar. Então eu tenho esse equilíbrio limite para manter a velocidade. Então o igual aparece se o enunciado da questão falar assim, olha, eu já estou em movimento, quero saber se eu consigo me locomover. Se eu quero iniciar um movimento, é a condição de cima, onde é que para iniciar um movimento tem que ser satisfeita essa condição. E só para lembrar, essas duas situações de iniciar e de manter o movimento, ambas necessitam do mesmo esquema de que o somatório das forças resistidas seja satisfeito. E o esforço das forças resistidas é a mesma que a gente viu na aula passada. Não muda em nada. Beleza, pessoal. Mas ficou faltando só um pequeno tópicozinho, aliás, fechar uma chave do que ficou da última aula. Por quê? Na última aula, você pegou e fez uma associação direta entre força de atrito e velocidade. Mas eu sei que também depende da natureza da pista. Se eu for num pavimento de concreto ou num pavimento com óleo, eu tenho coeficiente de atritos diferentes. Eu sei que o seco resiste muito mais. Então, se o seco resiste muito mais, ele dá conta de imprimir uma força de atrito estático muito maior. Concorda se o peso do equipamento é o mesmo. Então, aqui vamos aqui, ó, força de atrito é igual ao coeficiente μ vezes a normal, ou então o coeficiente F vezes a normal, da mesma coisa. Se eu sei que isso aqui é constante, a normal, num movimento onde eu não tenho variação de inclinação, concorda se eu sei que no pavimento de concreto eu tenho uma força de atrito muito maior do que no pavimento com óleo, é óbvio que o valor aqui em cima de pavimento de concreto vai ser muito maior do que o pavimento com óleo. Isso aqui é uma tabela que está aqui do lado. Essa tabela eu tirei do livro, do manual de produção da Caterpillar. Na verdade, eu não estou fazendo propaganda para um fabricante, é só porque é mais fácil de achar mesmo, igual eu já repeti 50 mil vezes. Não estou falando que é o melhor fabricante, não estou falando que dá os melhores resultados. É apenas mais fácil de achar, porque você digita no Google, já sai. Só isso, mais nada. Então, o que eu tenho aqui? De acordo com condições de pista diferentes, eu tenho coeficientes diferentes. Então, se eu sei como minha pista se comporta, eu posso vir nessa tabela e pegar o valor? Pode, se você não tiver feito nenhum ensaio onde você trabalha, dá para pegar. O ideal mesmo sempre é ensaio, de acordo com o seu solo e tudo mais. Então, o adequado é ter esse ensaio. Não tem ensaio, pode usar tranquilamente do manual da Caterpillar, que não vai fazer diferença nenhuma. Lembra que eu falei que na aula passada eu estava mexendo com um corpo que, apesar de ser extenso, eu estava tratando ele como pontual, e que na força de atrito tudo ia mudar porque eu estava preocupado no contato aqui do solo e o pneu? Pois é, colega. Ao fazer isso, eu vou ter que não usar esse vetor único no centro de massa do corpo, e sim saber que todo equipamento, todo, não é só de mineração, o seu carro, bicicleta, moto, velotrol, tudo tem uma distribuição de peso desigual. Não é 50% do peso na fração dianteira e 50% na fração traseira, porque quando eu venho e coloco isso aqui, a distribuição no centro de massa, eu estou assumindo isso. E é mentira, você já sabe. Então, mais uma aproximação ao que a gente está fazendo no nosso modelo. É sempre importante saber que é modelo que a gente está fazendo aproximação. Não tem problema usar modelo limitado. 90% dos modelos que a gente usa tem algum tipo de limitação. O problema é não saber que ela está ali.
sabendo que ela está ali, que você está fazendo de aproximação, tranquilo. Você sabe o seu limite, até onde você pode usar, até onde não pode. Perdão. Eu peguei aqui uma distribuição de carga de um equipamento aqui, o Motor Scraper, onde é que eu consigo ver que eu tenho um vetor P de 2 no pneu aqui, dianteiro, e P de 1 no pneu traseiro. Todo equipamento tem distribuição de carga diferente. Para o equipamento, para o caminhão de mineração é a mesma coisa? Mesma coisa. Olha o desenho aqui. Eu tenho P de 1, P de 2, e eu estou te falando que vazio e carregado, a quantidade de massa absorvida pelo P de 1, que é esse aqui, é 49,6% do peso do conjunto. A outra parte, 50,4%, fica na traseira. Mas olha só como muda. Quando eu carrego, eu fico só com 33% do peso na dianteira e vou para 66%, quase 67% na traseira. Então, nada mais certo porque a carga realmente ocorre o maior volume na fração traseira. Então, a distribuição de massa vai mudar. As nossas contas de força de atrito também vão mudar. Por quê? Eu vou ter que olhar para qual pneu que está vindo essa tração. A partir do momento que eu sei o pneu que está vindo essa tração, eu vou realizar a verificação se tem ou não tem deslizamento, ou seja, obedece à segunda condição de movimento, olhando para o contato entre esse pneu e o solo. Onde é que eu acho isso, professor? De novo, eu peguei o manual da Caterpillar. Tem uma tabela com o nome de vários equipamentos, como a gente pode perceber aqui nas colunas, são o nome dos equipamentos. Nas linhas aqui, são os atributos de cada um desses equipamentos. E olha aqui, igual a gente viu, distribuição vazia, dianteira e traseira, os percentuais. Carregado, também a gente consegue verificar os percentuais deles carregados. Então, é fácil de achar no manual do fabricante da operação que você estiver trabalhando aí. Esse exemplo que a gente vai ver aqui agora sobre distribuição de carga dá uma resumida em quase tudo que a gente viu até agora. Então, vamos dar uma olhada no enunciado e ler devagar. Determine a rampa máxima. Então, ou seja, a gente vai determinar qual a máxima inclinação que um caminhãozinho vai dar conta de fazer numa rampa. O objetivo é esse. Considerando o equipamento plenamente carregado, em um terreno com coeficiente de aderência de terra solta, o coeficiente K aqui, e supondo velocidade constante. O supondo velocidade constante aqui, você pode achar que te dá só uma dica, mas te dá duas dicas extremamente preciosas. Por quê? Quando eu falei para vocês no início dessa aula que para a segunda condição de movimento eu tinha duas questões que eu deveria tomar conta, que era quando eu quero iniciar o movimento e quando eu quero continuar o movimento. Quando eu quero só continuar o movimento, lembra que aparecia o sinal de igual, que eu poderia fazer que as três forças, aliás, que as três leis se equilibrassem? Ou seja, resistência do solo, força de atrito, a força que o solo dá conta de colocar sobre o pneu, o que o motor dá conta de entregar e o somatório de todas as resistências. Então eu vou começar do contrário. Eu vou começar aqui falando que eu quero que a força de atrito no equilíbrio limite seja igual ao somatório das resistências. Lembra que eu posso fazer isso naquela hora. Quando eu faço isso, eu te dei o coeficiente de atrito, te dei o K, o peso eu te dei porque eu falei do equipamento plenamente carregado. Então o que você faz? Vai no manual da Caterpillar, do fabricante, o peso total que o equipamento dá conta de trabalhar completamente carregado e coloca ele ali. Fácil. Quando eu te dei aqui, eu já matei o peso também e, na verdade, o I, a inclinação, é o que eu quero. Então, ele assim, é a nossa estrela máxima. Mas eu te enganei, eu passei direto aqui nesse peso do Mives anormal, aqui, considerando que eles estão na horizontal. Por
quê? Porque na verdade eu não sei qual que vai ser a força decomposta do peso, porque lembra o desenho que eu fiz? À medida que eu for variando essa inclinação aqui, o componente do peso que vai se anular com a normal, ele muda. Então ele é em função da inclinação. Então eu vou ter que dar um jeito de escrever ele em função da inclinação. Para fazer isso, eu vou voltar um pouco na aula lá de trás, que é o seguinte. Lembra que eu falei com vocês que existia uma aproximação entre seno, tangente e inclinação? A gente não fez uma transformação para chegar que eu posso substituir o seno por uma inclinação dividido por 100? A gente viu isso na outra aula. Então, se não lembra, volta lá. Eu não vou deduzir de novo. Então, feito isso aqui, a gente sabendo que vai ser a componente do peso, o peso vezes a inclinação, eu vou ter que olhar para a roda que esse pneu faz tração. Nesse caso, e na maioria dos equipamentos, é traseira. Existe equipamento que tem tração nas quatro, tem equipamento que tem tração dianteira e tem equipamento que tem tração nas duas. No nosso caso aqui, a tração é na roda traseira. Então, sendo a tração na roda traseira, eu sei que esses 62,4 toneladas que está no manual do Caterpillar não serve para a gente. A gente vai ter que multiplicar ele pela fração do peso que corresponde. Lembra que ele carregado é 67,7% do peso para a traseira? Então eu multiplico por... Dessa forma, eu tenho, então, certinho o meu 41,6, que é o P de 2, multiplicado por aquela aproximação que a gente fez da componente, que vai me dar o que eu quero, que é a inclinação máxima. Por que eu não posso substituir esse I por nada? Porque é justamente o que eu quero. Então eu vou vir aqui, substituir nessa fração aqui, nessa parte da fórmula. Substituindo ele aqui, eu só reorganizando tudo, eu vou sair que a minha inclinação percentual é de 8,57% nesse exemplo aqui do caminhão. E aí vem uma pergunta. Tá, a partir do momento que eu sei a inclinação dele, como que eu posso usar isso de um jeito mais aplicado? Antes da gente ver isso, nós vamos partir para o diagrama de tração vezes velocidade. A gente já deu uma olhada nele na aula passada, mas é só para lembrar, que é um gráfico que está presente em todo o manual de fabricante, em que de um lado eu tenho aqui o somatório das forças resistivas, do outro que o caminhão dá conta de entregar, e aqui embaixo a velocidade. Para mim saber, aliás, para eu saber o valor de velocidade, que quando o caminhão é submetido a uma determinada resistência, eu tenho que projetar o valor dela em cima de uma marcha que ela dá conta de fazer, de uma curva dela, e aí eu rebater aqui embaixo no eixo Y, no eixo X, eu dou conta de saber qual é a velocidade que aquela resistência ali provoca. Então é assim que eu dou uma lida nesse tipo de gráfico. Para completar, nós vamos fazer de novo um outro exercício. Então tá. Qual a marcha que deverá ser utilizada em um motor scraper? Está aqui ele. Com velocidade constante, você já sabe que isso aí me leva para a condição de equilíbrio limite, seguindo as características abaixo. Considerando que ele vai subir uma rampa, considerando um solo argiloso. E aí eu vou olhar no manual do fabricante e vou observar o seguinte. Considerando ele carregado, vai ser o peso da carga que ele vai carregar mais o peso dele. Então eu vou lá no manual, olho direitinho. Eu sei, olhando lá no manual, que o peso próprio dele é de 33,5 toneladas. Ah, eu sei o peso próprio dele e sei a quantidade que ele dá conta de carregar no máximo. E aí que vem uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Tá, ele pode dar conta de colocar lá dentro 50 toneladas. Mas
ele tem dois limites. Um é peso e o outro é volume. Vamos supor que eu estou carregando algodão. Concorda comigo que não cabe na caçamba dele, provavelmente, 50 toneladas de algodão? O volume que isso me dá não vai atingir? Então a mesma coisa pode ser que aconteça com o minério. Então sempre que você tiver a possibilidade e tiver a densidade do material, verifica para mim se com aquele volume que cabe atinge ou não a carga máxima. Não esquece disso. Sempre verifica. Sempre verifica. Densidades diferentes de frentes de lavra diferentes vão gerar a capacidade máxima carregada diferente dependendo da densidade do material. Então vou analisar para esse aqui, que ficou o peso da carga, os 23 metros cúbicos, que é a carga coroada. O que significa a carga coroada? Tá aqui a caçamba. Então aqui vamos supor que é um caminhão aqui. Se eu colocar só no nível da caçamba, eu preencher a carga. Se eu passo e faço isso aqui, coloco acima, é a capacidade dela coroada. Então eu estou considerando que eu estou dando uma coroada aqui no meu serviço. Então ficou as 23 toneladas vezes a densidade mais o peso próprio do equipamento. Então ficou 65,7 toneladas. Eu te falei o seguinte: eu quero saber qual a marcha que vai ser utilizada. Pelo gráfico que eu coloquei anterior, eu preciso de saber todas as resistências. Então, eu tenho que saber o somatório da resistência. Foi pela pergunta que eu estou fazendo a minha conta. Então, eu vou ter que determinar o somatório das minhas resistências. Então, o que eu preciso? Primeira condição de movimento. Precisando da minha primeira condição de movimento, lembra do decoreba. Tem plano inclinado? Tem. Eu te falei que eu quero que ele suba uma rampa de 25%. Falei assim, nossa, que rampa absurda. Não pense em caminhão. Lembra que é um scraper. Ele é um equipamento muito mais robusto. Não é caminhão. Então, beleza. Então tá. Eu te falei que tem rampa. Então, a partir do momento que tem rampa, eu vou ter a resistência de rampa aqui. Tem contato de pneu com o solo? Olha a foto que está ali, lógico que tem. Então eu vou ter K mais P. Tenho variação de velocidade? Não, cara, eu te falei que velocidade é constante. E pedi para você desconsiderar a força do arraste do ar. Então eu vou ficar só com essas duas forças aqui. Para calcular as duas é fácil? Lógico que é fácil. Eu te dei o valor de K. Então ficou 50 do K vezes o peso, mais, lembra, porque eu estou subindo, ele está fazendo o papel dele, então o sinal é positivo, mais 10, que é da fórmula, 65,7, que é o peso dele, mais 25, que é a inclinação, me dá o valor de 19.710 quilogramas, não é toneladas, aqui está errado, quilogramas, de força. Então, feito isso, eu vou olhar para o gráfico. Vim no gráfico característico do motor. Está aqui o ponto. Projeto em cima da curva característica. Isso é muito mais próximo da curva característica de motor. Observa, ele toca na primeira e na segunda marcha. Eu tenho duas velocidades. A velocidade da primeira marcha é o ponto de encontro entre os dois, que eu projetei aqui. V de 1. Com a segunda marcha, é uma velocidade menor, velocidade V de 2. Ele consegue ter uma marcha para poder trabalhar? Consegue. Tem como candidata a primeira e a segunda marcha. Qual que é a marcha de maior velocidade? A primeira. Então, sendo a marcha de maior velocidade e que me dá maior segurança, por que ela me dá maior segurança? Qualquer flutuação que eu tiver aqui de aumentar a resistência, eu tenho uma marcha, ou seja, eu tenho aqui uma forma de conseguir responder. Porque se eu subo um pouquinho aqui, quero projetar para cima da segunda marcha, o equipamento já não dá conta e a lente está fazendo a menor velocidade. Então a marcha que a gente vai estar trabalhando nesse trecho ideal seria a primeira marcha. Vamos mais um exercício em cima daquele ali, considerando o equipamento do exercício anterior. Poderia subir plenamente carregado? Qual a rampa máxima
Então, qual que é o ângulo máximo que o equipamento do exercício anterior consegue subir plenamente carregado? Considere que há aderência suficiente entre os pneus e o solo. Eu falei assim, cara, relaxa, não vai patinar, não tem problema de atrito nenhum. Então você precisa de considerar única e exclusivamente a primeira marcha, a primeira condição de movimento. Aí você vira para mim, beleza, eu sei que tem que considerar só a primeira condição de movimento. Para mim saber qual a rampa máxima, eu tenho que saber qual que é a força máxima que esse equipamento dá conta de colocar. Eu venho na curva característica do motor e vejo que a primeira marcha aqui, mais ou menos em 41, ela tem um pico dela de força. Então, peraí, esse pico dela de força é que eu vou usar no próximo exemplo. Por quê? É a minha marcha mais forte, é a força maior que eu dou conta, porque a pergunta é qual que é a rampa máxima. Então, a partir do momento qual que é a rampa máxima, observe, se eu vim na primeira condição que eu igualo as forças resistíveis com que o motor dá conta de entregar, eu venho aqui no que o motor dá conta de entregar. Eu sei que eu não mudo o contato com os pneus, mas a rampa é o que eu quero saber. Então esse I que eu tinha colocado 25 aqui, virou a minha incógnita. Então eu vou repetir sim os valores de K, o de P, porque não mudou o tipo de contato com o solo, mas eu vou responder qual a inclinação máxima que eu dou conta de fazer. Então fazendo esse arranjo aqui, vou ter K vezes P normal. Vou pegar os mesmos valores de peso aqui, marcando e segurando a inclinação, isolando tudo, eu fico com 57%. Falo assim, nossa senhora, que bruto, caminhão nenhum faz isso, mas caminhão nenhum faz isso, isso é um scraper. E se bobear, nem o scraper consegue, em condições operacionais, um solo para dar conta de fazer isso. Mas ele, se eu desprezar, não usar a segunda condição de movimento, me leva para esse tipo de raciocínio. Então, considerando que eu desprezei, vamos considerar um mundo que a gente considera que que existe limitação pela aderência entre os pneus da segunda condição de movimento. Então tá, para fazer isso na segunda condição de movimento, a gente vai repetir o exercício anterior, onde é que eu igualei força de atrito com o somatório das resistências. Opa, somatório das resistências. Feito isso, eu fico em cima dessa equação aqui. Lembra do que a gente fez no exercício anterior. O objetivo nosso é sair com inclinação isolada. Se eu considerar que eu tenho contato com o solo, então é K vezes P, que eu tenho inclinação, então 10 vezes P vezes I, que eu não tenho variação de velocidade, então eu sumo com isso, eu fico apenas nesse lado com o coeficiente que eu te dei vezes a carga, mais 10 vezes o peso, mantenho o I porque eu preciso. Do outro lado agora, eu vou ter que dar um jeito de entender também como é que as coisas vão funcionar. Então, no outro lado, a gente vai sair com o mesmo esquema que a gente fez no exercício anterior. Eu vou sair com o peso total? Não, é só uma componente dele. Então, como é que eu faço para achar essa componente? A primeira coisa, eu sei que ela depende, se é no dianteiro ou traseiro, a tração. Tração, nesse caso, dianteira. Então, eu vou vir aqui, o peso do equipamento, vezes o valor da tração dianteira. Então, ficou 65 vezes 0,53, 34,8 na roda, no eixo que possui tração. Então, eu sei desse valor. Mas eu sei também que esse valor, essa fração do peso, multiplicado pelo coeficiente de atrito estático, me dá minha força de atrito. Então, vou pegar, vou reescrever. Força de atrito vezes essa componente que eu tenho do peso, vezes o I dividido por 100, que a gente viu que substitui o seno lá atrás. Então, vai ficar 450, porque foi o coeficiente de atrito estático que eu te dei, vezes o peso, que é 34,8. Só que é o peso inteiro? Não. É o peso vezes isso aqui. Então, ficou I dividido por 100. Então, esse conjunto todo aqui, eu venho e substituo na fórmula da primeira condição.
Quando eu faço isso, substituo na forma da primeira condição, eu saio com a inclinação máxima que ele dá conta que era um absurdo, era 57, era quase, vamos falar off-road, caiu para 4,88% de inclinação que ele dá conta de fazer. Então, considerar só a primeira condição de movimento é um erro. Sempre considerar a condição do solo, se o coeficiente da atrito dá conta de responder aquilo. O que eu queria mostrar para vocês hoje era isso, que eu tenho que aliar a primeira com a segunda condição de movimento para saber se o equipamento dá conta de romper uma rampa ou não. Ah, como é que isso aqui encaixa na disciplina de layout de lavra de céu aberto? Cara, é óbvio. Você está num método de lavra lá específico. Você constrói um tipo de rampa, igual a gente já chegou a dar uma conversada sobre. Sei lá, você faz um slot, faz um drop cut, dá conta de subir aquela rampa? Como que você responde isso? O equipamento dá conta de subir ou não subir? Primeira e segunda condição de movimento. O tamanho das rampas que você vai usar naquele sistema de lavra, como é que você dá conta de calcular? Tem a fórmula que a gente já viu de largura de rampa. Então, tudo isso aqui é uma forma da gente conseguir fazer com que o que você está selecionando, em termos de método de lavra e layout, combinem. Então, é isso que eu queria passar na disciplina de hoje. Espero que vocês consigam entender, senão vai e volta. Vou deixar o material de leitura aqui no sistema acadêmico. Leiam, por favor. Qualquer dúvida, estou disponível nos fóruns. Vamos ter monitoria síncrona para a gente poder resolver as dúvidas que tenham surgido. E daqui a pouco a gente já vai estar fazendo exercício. A gente vai ter mais uma aula de teoria e já vai partir para os exercícios, entendeu? Então, um abraço, bons estudos e até mais, pessoal.